Salve, salve, querido amigo São Paulino, minha querida amiga São Paulina, raizeiros de todo o Brasil, de todo o planeta, que acompanham o São Paulo Raiz com Rony Altieri. Mais uma vez, meu muito obrigado pela participação, compartilhamento, né? Trazendo os amigos aí para conhecer. A gente fica muito feliz. Se tem coisa que concorda, ótimo, põe lá no comentário. Se tem coisa que não concorda, vai lá no comentário também e fala. É muito importante a gente saber, né, o que o São Paulino está pensando, o que a São Paulina está pensando com relação a esse Campeonato Brasileiro, com relação a tudo que acontece no nosso amado, no nosso querido e tão sofrido ultimamente São Paulo Futebol Clube. Pois é, agora o São Paulo Raiz está também no Instagram. Quem puder lá seguir a gente agradece demais. Tem fotos lá muito legais, fotos de acervo, foto de ingressos históricos do São Paulo, camisas antigas, enfim. Quem gosta dessa velha arada toda aí, inclusive foto de grandes jogadores da história do Tricolor, vai encontrar lá no sãopauloraiz.roney. sãopauloraiz.roney. Lá no Instagram também, né? A gente divulgando um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da nossa São Paulinidade. Que legal, que festa. E aí? E o coração? E a apreensão para esse jogo contra o Goiás, né? Grande Goiás, um adversário de peso. A gente sabe que o Goiás não é fácil, é um time encardido de se enfrentar, mas nesse Campeonato Brasileiro, quem não é encardido? Não é? Toda partida é encardida, toda partida é complicada e a gente tem certeza que não vai ser diferente para o São Paulo amanhã. A mesma certeza que eu quero ter, que eu gostaria também que vocês tivessem, é claro, na vitória do São Paulo Futebol Clube. É fundamental que o São Paulo ganhe essa partida, como é fundamental que ganhe todas as partidas que tem que fazer pela frente, né? Já fizemos um jogo do segundo turno, agora tem mais um monte aí para a gente poder fazer, para a gente poder pontuar. Muito bem. O São Paulo que tem uma semana reduzida de treinamento, não sei nem como é que o Cuca vai ficar com relação a isso, né? O time hoje à tarde fez um preparo, fez lá um treinamento, fechou para a imprensa, enfim, algumas dúvidas no time que o Cuca vai montar. Uma coisa que eu acho que é muito legal, apesar da saída do Pato contundido, né? Já na última semana, e do Hernanes que está suspenso. Uma coisa que é muito legal é o número de opções que o Cuca tem. Tem muita gente ainda que insiste, é claro, e é uma opinião e a gente respeita, que insiste em dizer, mas o titular está machucado, o Cuca não põe o mesmo time sempre, um monte de né? Que na verdade, se me permitem, é muito mimimi, né? Eu gostaria que o São Paulo fosse para a guerra com os soldados que tem. E eu tenho certeza que o Cuca tem bons soldados para enfrentar essas batalhas, né? O São Paulo tem vários jogadores, o São Paulo tem várias opções, o São Paulo tem vários estilos que pode colocar em campo para essa partida contra o Goiás dentro do Morumbi, ou seja, né? Que tempos são esses que, é complicado, é muito difícil, é não sei o que lá, pro São Paulo Futebol Clube. A gente vai se acostumando, né? Diante do número de apresentações, algumas péssimas, outras não tão boas, a gente vai se acostumando a resultados que não são adequados para o São Paulo dentro de casa. Mas a ideia é que a gente não se acostume a isso, lógico, que a gente pelo menos não aceite. Então o São Paulo tem nessa partida contra o Goiás uma possibilidade muito legal de melhorar o seu futebol, de colocar em campo jogadores aí que estão precisando e querendo aparecer, é claro, né? Para conseguir os 3 pontos e para enfrentar a grande final do campeonato, que vai ser no próximo sábado, que vai ser no próximo final de semana. Portanto, né? É muito importante para o São Paulo que a equipe entre focada, entre muito bem armada, para essa partida. O São Paulo que possivelmente, vejam bem, possivelmente começa com o Volpi. O São Paulo está acertando lá com o Querétaro no México a contratação do Volpi. Parece que dessa vez a coisa vai se desenhar, vai funcionar. O dinheiro eu não sei onde está. O dinheiro eu não sei onde está e quanto tem. Mas dizem que estão acertando aí, né, as pontas com o Volpi. Dá o Jusilei lá para eles, de repente, dá o Bruno Pérez para eles, né? Se bem que os caras possivelmente não vão querer. Mas enfim, Volpi, Juanfran, temos falado muito, o pessoal tem concordado, e quem não concordar fala também, Juanfran tem que jogar no time de São Paulo. Um jogador com a bagagem, com a experiência, com o conhecimento que Juanfran tem, não é um jogador para ficar sentado no banco de ninguém
no time do São Paulo, né? Então o Juanfran joga novamente pela lateral, Arboleda, Bruno Alves, a zaga se firmando cada vez mais, isso é muito bom. E o Reinaldo, né? O Reinaldo às vezes questionado, às vezes aplaudido, enfim, que faça uma grande partida, é o que a gente deseja. No meio de campo, o Luan deve ter uma segunda oportunidade aí na sequência, né? É um jogador que é arroz com feijão, mas é um arroz com feijão gostoso, bom, né? Um arroz com feijão quentinho, prato bem feito, enfim, por que não manter o Luan nesse momento? O Tietê vai continuar jogando, né? Até de repente o momento que ele encontre o futebol. Segundo o Cuca, já encontrou faz tempo, mas até agora eu acho que o Tietê está devendo muito ainda para o São Paulo. Mas vamos para essa partida com a expectativa de que ele vai fazer um grande jogo. E o Dani Alves, possivelmente, no lugar que é do Hernanes, né? Na frente você tem 1000 opções. Você tem o Antony, de repente você tem Pablo Everton, você tem Toró, você tem aí uma série, você tem Vitor Bueno, enfim, eu não sei o que o Cuca vai tramar e vai fazer. O que possivelmente ele deve remeter ao São Paulo nessa partida é a um 4-3-3. Porque o São Paulo joga em casa, porque o São Paulo joga com o Goiás e porque o São Paulo precisa ganhar. Né? Então não adianta queremos fazer aquele 4-4-2 que fizemos lá, que muito me agrada, repito, o jogo lá no Rio de Janeiro, né? Não tanto pelo que a gente viu em campo, mas já alguma coisa no papel que eu acho interessante nessa formação. Talvez seja essa formação do 4-4-2 que vai enfrentar o Flamengo no sábado no Rio, mas amanhã é dia de 4-3-3, é dia de colocar 3 caras na frente correndo, se movimentando, para possivelmente não só ganhar, mas fazer um número de gols que o São Paulo possa não ficar ali empatado com o time que está em cima do São Paulo em 5º lugar, por causa de um gol de diferença. Já é a segunda rodada que isso acontece. Não dá para ficar desse jeito por causa de saldo de gol, né? Então é um jogo importante para o São Paulo aliviar essa marca, para o São Paulo deslanchar, para o São Paulo se apresentar bem. Eu fico imaginando também o porquê não do aproveitamento do Antony na ponta esquerda, o Antony que está sendo muito criticado, e a gente entende a torcida. Eu repito, o que eu sempre falo para os amigos, paciência é artigo de luxo nas prateleiras do Morumbi. Não existe mais paciência, é compreensível, são anos de derrotas, anos de vexames, né? Anos de time fralda cheia, né? Então é claro, a torcida está impaciente e é natural que fique, porque eu também fico. Mas o pessoal pegando muito no pé do Antony pelo que ele vem jogando, né? Pelo chute com esse grilo dele, enfim. Fosse em outros tempos, fosse em tempos de Tele, em tempos de Cilinho, possivelmente esses meninos todos teriam um tratamento especial e reservado à parte, até para que a gente não queime essas joias. No começo do ano, todo mundo foi unânime em exigir a presença do Antony no time de cima, como a presença do Elinho também, que foi outro menino que de repente aí está se perdendo, a presença do Toró, né? A presença do Valse, a presença de tanto menino bom de bola que a gente não está sabendo aproveitar dessa vez. Esse é um trabalho do treinador, saber preparar os meninos, saber conversar com eles, fazer o mais fácil, não adianta querer fazer o mais difícil. E aí eu pergunto para você, se uma das coisas que o Antony tem que fazer é justamente comer para o meio, para bater, para abrir o gol para ele bater, mas a dificuldade do Antony é justamente o chute, por que não jogar o Antony para a esquerda? Se ele tem facilidade, ele vai para cima do lateral, ele pode levar a bola profunda, ele pode cruzar para o Pablo, que agora nós temos um centroavante de ofício, com uma característica de cabeceio muito forte. Então assim, dá para o Cuca repensar esse ataque, dá para ele brincar, entre aspas, muito bem com as peças que ele tem no ataque. Né? Então assim, é uma oportunidade gigante para o Cuca poder fazer isso. E eu imagino que ele poderia começar com o Toró na direita, o Antony pela esquerda e o Pablo no meio. Né? Para definitivamente dar ao Antony uma outra possibilidade de jogo, uma outra ideia de desenvolver um futebol um pouquinho diferente. Porque já sabemos o seguinte, profundo na direita ele não leva, porque ele não tem o pé direito, ou seja, ele não vai conseguir fazer a jogada. Quando ele come para o meio, que é uma jogada forte, quando ele bate, ele não tem chute, que é o que está todo mundo reclamando. Por que não tentar o Antony na esquerda para ser esse elemento de levar a bola ao fundo, para ser esse elemento de fazer uma trama muito boa com o Reinaldo, que é mais apoiador do que o Juanfran, né? Então assim, o Cuca ele tem uma chance, ele tem um universo de possibilidades gigante, dá para fazer 1000 coisas
que ele imaginar fazer e que, obviamente, ele treinar. Para essa partida, principalmente contra o Goiás, né? Na história do confronto, o São Paulo e Goiás têm, pelo Campeonato Brasileiro, 41 partidas, né? O São Paulo tem 19 vitórias contra 12 vitórias do Goiás. Algumas a gente lembra, aquela última partida, gol do Borges lá em Brasília contra o Goiás, né? Que a minha querida amiga Eliane Biasi e o Sérgio Cruz estavam lá também, viajaram de São Paulo para poder assistir esse jogo, enfim, né? Então, assim, são encontros muito legais. O Serra Dourada sempre lotado de torcedor são paulino. Quando o São Paulo joga lá, existe uma relação legal entre Goiás e São Paulo. Portanto, a gente espera uma grande partida nessa quarta-feira no Morumbi, não é? Outra coisa também que é muito interessante, e o pessoal tem comentado muito comigo, Rony, eu estou preocupado que o São Paulo joga em casa, e São Paulo não vai bem em casa, aquela coisa toda. O São Paulo fez no Brasileiro 10 partidas em casa, o São Paulo ganhou 4 partidas, o São Paulo empatou 6 partidas. Olha que absurdo, né? 18 pontos em empates, 18 pontos disputados, né? Que o São Paulo conseguiu apenas 6 empates dentro de casa, 4 vitórias apenas dentro de casa. Nós que ganhamos do Botafogo, nós que ganhamos do time C do Flamengo, nós que ganhamos da Chapecoense naquele segundo tempo da virada, nós que ganhamos do Santos, né? E nós que ganhamos também, deixa eu ver aqui, do Ceará, 1-0, que eu estava lá com meu irmão Fernando Benincasa. Ou seja, é pouco para um time que precisa ser campeão, para um time que luta para ser campeão. Ronê, tá difícil o título, aquela coisa, eu sei que tá. Só que é o seguinte, se você não cobra vitória, se você não cobra título, os caras não traz para você nem Libertadores, velho. Então eu cobro o título para pelo menos vir vaga na Libertadores. Porque se eu cobrar Libertadores, vem vaga na Sul-Americana. E se eu cobrar Sul-Americana, meu Deus do céu, fecha a casa, vamos dormir. O São Paulo cobrando Sul-Americana, aí já é demais para nossa história gloriosa, né? Da nossa história tão fantástica, essa camisa que tanto vale no futebol mundial. O São Paulo, que hoje é o 5º colocado no campeonato, o Flamengo está em primeiro, são 10 pontos de diferença que a gente vai ter que ganhar no domingo para tentar diminuir isso daí, não é? E uma coisa interessante, se o São Paulo ganha do Goiás e Santos, Inter e Corinthians tropeçam, o São Paulo pode virar o 3º colocado no campeonato. Olha que rodada legal, olha que chance sensacional tem o São Paulo nesse jogo contra o Goiás. O Goiás que é 12º colocado e que, atenção gente, é a segunda defesa mais vazada do campeonato. O Goiás tomou 32 gols, um a menos que a Chape, que é a última colocada e a defesa mais vazada. Poxa vida, o São Paulo enfrenta o Goiás em casa, né? O time da defesa da segunda defesa mais vazada do campeonato, amigo, tem que ganhar e ganhar bem, né? Não se justifica outra coisa que não seja uma vitória por um número de gols muito interessante, apesar da preocupação da torcida, apesar do pé atrás que a gente fica com relação às partidas do São Paulo em casa, mas, enfim, é vitória ou vitória. E que o São Paulo possa ter uma excelente vitória, não é? É o que todos vamos torcer, é o que todos desejamos. São Paulo Raiz.Rony no Instagram, cara. Vai lá, por gentileza também, passa a seguir a gente agradece demais o sucesso do canal, o aumento dos inscritos. Pessoal, se inscreveu? Clica lá no sininho para poder saber quando tem vídeo novo. Dá essa força. E se puder divulgar para os amigos tricolores também, a gente agradece demais e fica muito feliz. Tá certo, gente? Um abraço especial, lógico. Um abraço sempre para toda a coletividade gigante são paulina que acompanha o nosso trabalho. Mas hoje, o Jason Gomes, que está em Paulo Afonso, na Bahia, querida, gigante Paulo Afonso, que tem uma São Paulinada sensacional lá na sua cidade, né? O Jason mandou um recado lá e a gente está retribuindo essa alegria, esse compartilhamento e essa parceria. Assim como vocês todos, né? Nessa parceria diária e constante que tem com a gente. Tá certo, gente? Por uma vitória gigante do São Paulo na quarta-feira, avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, gente.